Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. A lenda da loira do banheiro. Era uma noite chuvosa e escura quando Lucas, um jovem de 16 anos, entrou na sala de aula no Colégio Estadual São Paulo. Ele era um estudante comum, mas tinha uma personalidade aventureira e gostava de desafiar as regras. Enquanto todos os outros alunos estavam concentrados em suas atividades, Lucas decidiu explorar o colégio. Ele caminhou pelos corredores escuros, examinando cada sala e cada porta trancada. De repente, ele se deparou com uma porta muito antiga, com uma placa escrito banheiro feminino, que estava trancada. Lucas hesitou por um momento, mas a curiosidade o venceu e ele decidiu tentar abrir a porta com um arame, que havia encontrado no chão. Após algumas tentativas ele conseguiu destrancá-la. Em seguida ele entrou no banheiro feminino e logo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O lugar estava escuro e silencioso, com apenas o som da chuva caindo lá fora. Enquanto estava lá dentro, ele ouviu um barulho estranho vindo de uma das cabines e sentiu um forte cheiro de perfume. Ele virou-se e viu uma figura assustadora caminhando em sua direção. Era uma garota loira, usando um vestido branco manchado de sangue. Seus olhos estavam fixos em Lucas enquanto ela se aproximava lentamente. Ele tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Então, a mulher o tocou e tudo ficou escuro. Quando Lucas acordou, ele estava caído no chão no banheiro. Sua cabeça doía e ele sentia um forte enjoo. Ele tentou se levantar, mas suas pernas tremiam e ele quase caiu novamente. Ele olhou ao redor e viu que o banheiro estava diferente. As paredes estavam cobertas de musgo, as pias estavam enferrujadas e havia um odor de podridão no ar. Lucas se perguntou o que havia acontecido e como havia parado ali. Enquanto tentava se recuperar, ele ouviu uma voz sussurrando seu nome. Ele se levantou com dificuldade e viu a mesma figura assustadora. A mulher loira estava parada bem na sua frente, olhando para ele com um olhar vazio. Lucas tentou correr, mas suas pernas ainda estavam fracas e ele caiu. A garota mais uma vez o tocou e tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, quando os outros alunos chegaram para a aula, encontraram o banheiro feminino com a porta semi-aberta. Espiaram pelo vão da porta e viram as pernas de Lucas saindo de uma das cabines. Rapidamente chamaram o zelador que entrou no antigo banheiro e descobriu o corpo de Lucas no chão, com uma expressão de terror em seu rosto. Logo, a notícia se espalhou por toda a escola e a polícia foi chamada para investigar o caso. Os alunos começaram a relatar avistamentos da loira em vários lugares no colégio, incluindo os corredores, as salas de aula e até mesmo os vestiários. As pessoas começaram a temer por suas vidas e evitavam usar os banheiros a todo custo. Alguns alunos diziam ouvir sons estranhos durante a noite, como risadas e sussurros. Outros afirmavam ter visto a loira do banheiro vagando pelos corredores do colégio, sempre com seu vestido branco manchado de sangue. Com o tempo, a lenda da loira tornou-se cada vez mais assustadora e muitos alunos começaram a ter medo de frequentar o colégio. Alguns até mesmo transferiram-se para outras escolas, com medo de se tornarem a próxima vítima. Um dia, um grupo de alunos decidiu investigar a fundo a lenda e tentar descobrir a verdade por trás daquele mistério. Eles vasculharam os registros no colégio em busca de pistas e finalmente encontraram, nos antigos arquivos da sala de química abandonada, um diário antigo, pertencente a uma aluna que havia desaparecido há muitos anos. No diário, a aluna relatava como havia sido vítima de bullying por parte de seus colegas de classe por anos e que sempre buscava refúgio no banheiro feminino. Além do diário, no arquivo eles encontraram recortes de jornais da época. Um deles os chamou a atenção. Possuía como manchete a história de uma aluna que foi espancada até a morte no banheiro do Colégio Estadual São Paulo, e que na época, a mãe de Lucas era uma das suspeitas do ocorrido. Desde então, seu espírito havia sido preso ao colégio, assombrando todos aqueles que se atreviam a entrar em seu calvário, motivo pelo qual estava há anos trancado. Com a verdade revelada,
Todos pensaram que conseguiriam acalmar o espírito da aluna e pedir desculpas por todo o sofrimento que a fizeram passar. No entanto, já era tarde demais. A entidade havia despertado em fúria e agora, estava determinada a se vingar nos filhos daqueles que haviam zombado e humilhado ela em vida. A partir dali os ataques se tornaram mais intensos e pontuais, muito embora vários alunos relataram ter tido contato com a tal loira, grande parte destes relatos era mentira. Contudo, a cada menção que faziam sobre si ela ficava mais forte, era como se ela se alimentasse do medo, que crescia a cada dia. Alguns afirmavam ter ouvido a voz da loira sussurrando em seus ouvidos, enquanto outros diziam ter visto seu reflexo no espelho no banheiro, mas até então ninguém mais experimentou o triste fim de Lucas. Ela então começou a aparecer com cada vez mais frequência para os alunos do colégio, suas aparições físicas aconteciam sempre nos banheiros, mas conforme ficava mais forte, ela poderia aparecer em qualquer reflexo, desde espelhos até nos vidros das janelas e portas. Ninguém mais estava seguro em lugar nenhum. Aos poucos os alunos pararam de frequentar as aulas, a maioria foi transferida para outras escolas. Com isso, a lenda se espalhou por toda a cidade e o Colégio Estadual São Paulo ficou conhecido como um lugar amaldiçoado, ninguém mais queria estudar ali. Mesmo depois de muitos anos, a história da loira do banheiro ainda assombra os sonhos de muitos alunos e moradores da cidade, que nunca se esquecerão da lenda aterrorizante que se tornou realidade.